Bom dia, bem-vindos então, a gente está aqui hoje na 22ª live do canal Hipo Conecta do Hospital Hipo e hoje o nosso tema é cirurgia otológica e otoplastia. Eu sou a Vanessa Mazanek Santos, sou otorrinolaringologista aqui no hospital e especialista na parte do ouvido. Eu sou o Dr. Rodrigo Cope Rezende, sou médico, sou otorrino, faço parte, assim como a Vanessa, da equipe que trabalha no Centro de Audição e Equilíbrio do Hospital Hipo. Nós somos vários médicos que trabalhamos no nosso setor, fonoaudiólogos, então é uma equipe multiprofissional que atende pacientes com queixas de perda de audição, problemas de equilíbrio, queixas relacionadas às cirurgias, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Lembrando que a live vai ficar gravada nas mídias sociais do hospital e do Conecta. Então, quem tiver alguma dúvida ou depois, se surgir alguma dúvida e quiser enviar para a gente vai estar atento e responder vocês assim que possível. Isso, podem procurar pelo próprio Instagram, existe o canal do Hipo Conecta no YouTube, existem alguns posts no Facebook também, então em todas as mídias sociais o conteúdo vai ficar disponível. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, a gente tem que lembrar que a nossa orelha, nosso aparelho auditivo, como um todo, ele é dividido em algumas partes. A parte da orelha externa, onde está o nosso meato acústico, a parte mais externa, até a membrana timpânica, o ouvido médio, onde a gente tem os ossinhos da audição e algumas outras estruturas bem importantes para o funcionamento da audição. E a orelha interna, que é responsável, além pela audição, pelo equilíbrio também. Então, em cada uma dessas regiões, a gente vai ter doenças diferentes e tratamentos diferentes também. E assim como a Vanessa falou, as queixas, elas são queixas bem variáveis. Então, às vezes, a gente tem pacientes pouco sintomáticos e em outra partida, pacientes muito sintomáticos. E esses sintomas, eles podem envolver diversos órgãos e aí tem muito a ver com orelha externa, orelha média e orelha interna. Então, por exemplo, alguns pacientes podem ter, e a queixa talvez seja mais comum, a perda de audição. Aí, associado com a perda de audição, existem outros sintomas, como zumbido, alterações do equilíbrio que não tem aqui. Algumas patologias do ouvido, algumas doenças do ouvido, elas se manifestam com uma infecção de repetição. E aí ela pode ser com dor, sem dor, pode vir associado a sensação de ouvido tapado, então são vários os sintomas possíveis e aí passa a ser muito importante passar por um atendimento, passar por uma avaliação para a gente poder associar os sintomas com o exame físico e aí poder ir atrás de um diagnóstico para fornecer o tratamento correto. Então tudo tem a sua ordem. Então, por exemplo, existe o canal, o Hipo Conecta. Então, o Hipo Conecta é possível fazer um agendamento e uma consulta remota. Eu e a Vanessa, a gente tem tido experiências com atendimentos por teleconsulta e muita gente me pergunta, tá, mas e se o problema está relacionado ao ouvido? Se o problema está relacionado ao ouvido, eu não vou conseguir examinar o ouvido pela teleconsulta, mas a gente vai poder conversar sobre os sintomas, sobre as queixas, a gente pode fazer um pré-atendimento, a gente pode fazer um retorno, então são várias as formas de se atender esse paciente. Então a gente precisa muito fazer a anamnese, então conversar com o paciente, e aí o exame físico vai ser muito importante e os outros exames complementares para a gente fazer o diagnóstico correto. Então tudo na otologia, que é a parte do ouvido, parte em se fazer o diagnóstico correto. A gente precisa saber exatamente o que está acontecendo. Então, os sintomas são diversos e, às vezes, o mesmo sintoma para problemas diferentes. Então, a gente lida com tudo isso no nosso dia a dia. Exatamente. E a partir do momento em que a gente consegue fechar um diagnóstico, hoje a nossa ideia era falar com vocês um pouquinho mais sobre os tratamentos disponíveis, né? Então, os tratamentos cirúrgicos das doenças do ouvido, como o Dr. Rodrigo comentou, vão variar bastante conforme o diagnóstico da doença apresentada. Então, eu gosto sempre de lembrar que a dor de ouvido, o zumbido, a secreção no ouvido, todos esses são sintomas. Então, a gente não consegue dar um tratamento geral ou uma medida geral para esses sintomas, porque cada um deles podem representar uma doença distinta, né?
Então, começando na orelha externa, nos problemas em que a gente pode ter relacionado a ela, são vários, desde lobuloplastias, que são aqueles rasguinhos que ficam do buraquinho do brinco na orelha, a reconstrução dele, mesmo a reconstrução da parte externa da orelha por queixas estéticas ou mesmo funcionais, a correção de fechamentos do canal do ouvido. Então ele é como se fosse um tubo, né, um cano até a membrana do tímpano, e ele às vezes pode sofrer algumas alterações que façam com que ele vá gradativamente se fechando e dificultando a passagem do som e facilitando o acúmulo de secreções dentro também. Então isso também é uma coisa que a gente consegue tratar cirurgicamente quando bem indicado. Além disso, alguns tumores ósseos que podem surgir nessa região. Então, lembrar que esse tubinho que vai do lado de fora até a parte do tímpano, ele tem uma estrutura óssea que compõe, e esse osso pode formar alguns tumores, tumores malignos eventualmente, mas muito mais frequentemente tumores benignos, que a gente consegue corrigir cirurgicamente também, né? Isso. A primeira figura ali é sobre o sinus pré-auricular. Ele é uma alteração até relativamente comum, a gente vê com uma certa frequência no nosso consultório, e as manifestações elas são diversas. Então existem pacientes que chegam com a queixa que eles perceberam o furinho ali na região pré-auricular, e ele só percebeu o furinho, então ele nunca tinha visto, daí de repente alguém da família notou, e aí ele vem na consulta para tirar dúvida sobre o que é. Então o sinus pré-auricular ele é uma alteração, ele é uma pequena malformação da região da orelha, da parte externa. Forma-se um canal e lá dentro existe um cisto. E aí, se o paciente ele tem esse canal bem fechadinho, provavelmente ele vai ser um paciente assintomático. Tem muitos pacientes que são assintomáticos. Mas alguns pacientes ao longo da vida começam a desenvolver alguns sintomas, como eliminação de secreções ali pelo furinho, pelo orifício, e esse canal ele pode começar a se manifestar infecções de repetição ali. Então esse é o paciente que daí tem mais sintomas, nos procura no consultório, e aí uma das alternativas, existe um tratamento cirúrgico, que é fazer a ressecção desse canalzinho e do cisto que forma ali embaixo. Então é um procedimento que pode ser feito sim para quem tem bastante sintomas. Exatamente, desde a orelha externa, vê que já tem bastante possibilidade de tratamento, né? Além disso, assim, algumas formações que podem ter na parte externa do ouvido, a gente pode realizar biópsias e, eventualmente, algumas cirurgias que a gente faz pelo canal, que podem resolver alguns probleminhas mais corriqueiros, até mais, assim, frequentemente comentados. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar da cirurgia de tubinho de ventilação. Então, essa cirurgia é uma cirurgia em que a gente faz um furinho na membrana do tímpano e coloca um carretelzinho ou um drenozinho que vai servir para escoar o líquido que está acumulando ali dentro daquele ouvido, para permitir que os ossinhos da audição vibrem de forma adequada, não naquele catarrinho, mas dentro do ar. Então, isso é uma medida que é bastante frequente, principalmente em alguns pacientes que têm algumas síndromes, como a síndrome de Down. Então, é uma causa frequente de perda de audição em criança e algo bem facilmente resolvível, né? Esse procedimento da timpanotomia com tubo de ventilação, ele é mais comum nas crianças mesmo, e às vezes a gente associa ele a outros procedimentos, como retirada da adenoide, da amígdala. Ele é um procedimento que às vezes nós fazemos em pacientes com mais idade também, então pacientes adultos, até idosos, precisam desse procedimento. A indicação é quando o paciente ele tem uma queixa de perda auditiva, sensação de ouvido tapado, e quando você faz o exame, a gente consegue ver na otoscopia que tem catarro, que tem secreção, e essa é uma queixa que o paciente fica persistente. Então, assim, é comum após um resfriado, todo mundo ficar com o ouvido tapado, com o ouvido entupido, mas esse sintoma ele dura, vamos dizer assim, 2 semanas, alguns casos 30 dias, então até 30 dias ok, mas quando começa a se prolongar esse tempo de perda de audição, de ouvido entupido, aquela sensação que desce a serra e tranca o ouvido, esse é o paciente que a gente acompanha por um período. É proposto tratamento clínico, spray nasal, anti-inflamatório, então são vários os remédios possíveis para tratar esse paciente, mas alguns desses pacientes ainda permanecem com sintomas
e aí são os pacientes que a gente começa a planejar um procedimento como esse, que é fazer a colocação do dreno para poder aliviar. O alívio desse paciente é praticamente imediato, quando ele faz o procedimento, então ele volta a escutar melhor, passa a sensação de ouvido trancado, que incomoda muito o paciente. E a gente sempre presta atenção, porque esses casos no ouvido, eles podem ser evolutivos. Então, um paciente que ficou com a sensação de ouvido entupido, se ele permanecer por muitos meses com essa sensação, pode acontecer algum dano irreversível, tanto para a membrana do tímpano, como para os ossículos que estão ali dentro do ouvido, principalmente a bigorna, o estribo, o próprio martelo. Então, a gente precisa acompanhar esses pacientes e chegar no momento correto para fazer esse procedimento. Esse procedimento ele não deve ser feito nem muito precoce, nem muito cedo, e nem muito depois, porque pode ter esse tipo de alteração. Exatamente, e mesmo favorecer a ocorrência de infecções de repetição, pelo esse acúmulo de líquido. Existem as alterações que aí vão se posicionar na orelha média, né? Seriam basicamente as alterações da própria membrana do tímpano. Então existem pacientes que acabam evoluindo por uma perfuração da membrana do tímpano. Essa perfuração ela pode ser após uma infecção ou após um trauma e pode, lógico, acontecer do tímpano cicatrizar, então a gente vai num primeiro momento acompanhar o paciente, mas existem pacientes que estão sendo acompanhados já por um período longo, vamos dizer assim, em torno de 3 a 6 meses, e esses pacientes não apresentam uma melhora da cicatrização do tímpano, então esses pacientes têm a indicação de um procedimento complementar. E aí esse procedimento se chama timpanoplastia. Hoje é possível realizar esse procedimento pelo próprio canal do ouvido, utilizando tanto um endoscópio cirúrgico como o próprio microscópio, que é um instrumento tradicional para se fazer essa cirurgia. E essa cirurgia ela pode ser associada com uma outra cirurgia de reconstrução dos ossículos do ouvido, e aí seria uma cirurgia pensando em melhorar a audição do paciente. Então, um paciente que por algum motivo ficou com uma perda auditiva relevante, é possível sim se planejar um tratamento para melhorar a audição também. É um trabalho bastante assim, mecânico, né? Se a gente pensar o som entra, ele tem que fazer vibrar a membrana, vibrar os ossinhos da audição, e todo esse processo às vezes pode ter algumas falhas de encaixe desses sistemas, que são basicamente o que essas cirurgias de reconstrução vão buscar resolver, né? E o tímpano, ele é uma proteção para o próprio organismo, principalmente para quem está muito acostumado com água, com mergulho, e o paciente que tem perfuração do tímpano, ele fica privado dessas atividades, então ele não pode molhar. Toda vez que ele molha o ouvido vai infeccionar, vai evoluir com secreção, um pouquinho de dor, um pouquinho de desconforto. Então é muito comum a gente indicar esse tipo de cirurgia por paciente que quer voltar a nadar, quer voltar a entrar na piscina, entrar no mar, e isso melhora bastante a qualidade de vida dele. Com certeza. Existem também outros tratamentos na orelha média. Então o paciente que vem para fazer um procedimento que se chama estapedotomia ou estapedectomia é o paciente que basicamente tem queixa de perda auditiva. E aí a perda auditiva pode vir associada na maioria das vezes com zumbido. O diagnóstico dele se chama otosclerose. A otosclerose ela é uma alteração que tem uma possibilidade de ter uma relação genética, uma relação familiar, mas o que se acontece é o depósito e uma calcificação numa estrutura que é a base do estribo, que é um dos ossinhos. E ali ocorre uma mudança, essa mudança fixa o estribo e aí o paciente evolui com o passar do tempo com perda auditiva. Ela é uma alteração um pouco mais comum em mulheres do que homens. Ela começa a se manifestar em torno dos 30 ou 40 anos de idade. Pode se manifestar antes ou depois, mas o mais comum é entre 30 e 40 anos de idade. E esse paciente, a gente faz a audiometria que identifica o tipo e o grau de perda auditiva. E esse paciente daí ele vai ter como uma das opções de tratamento, um tratamento cirúrgico, assim como a possibilidade de se usar um aparelho auditivo, ou numa fase inicial da otosclerose, a gente até acompanha esse paciente. Às vezes ele não faz nada, ele simplesmente faz todo ano o exame de audiometria para acompanhar o nível de audição dele.
mesmo dentro da mesma doença, como é o caso da otosclerose, a gente tem várias formas de tratamento, porque cada uma delas realmente vai ter uma indicação e um momento certo de ser realizado, né? A questão que o Dr. Rodrigo comentou sobre ser mais frequente em mulheres, e principalmente nessa idade dos 30, 40 anos, é muito pelo fato também de que é a idade reprodutiva, geralmente, da mulher. E ela tem uma tendência de piorar bastante depois da gestação. Então, essa é uma das coisas que a gente também tem que ficar atento, pensando na saúde da mulher, aproveitando o nosso Outubro Rosa, essa possibilidade da piora auditiva depois da gestação, se ela tiver já, né, manifestado a otosclerose, né? Além disso, quando a gente pensa em perdas auditivas, a gente tem que pensar que em cada grau de perda de audição e cada tipo de perda de audição, a gente pode ter um tipo de tratamento específico para cada uma delas. Por que isso é importante a gente frisar? Porque cada grau de perda de audição, desde os graus leves até os graus severos, né, ou a surdez propriamente dita, a gente tem o que fazer. Então, por isso que é importante buscar ajuda e buscar tratamento, porque não só as próteses que a gente já conhece, né, as próteses auditivas externas que a gente vê as pessoas utilizando na rua, né, assim que a gente adquire, são mais facilmente removíveis, mas também a colocação cirúrgica de algumas próteses para ajudar nessa questão auditiva. Então, são várias as opções, entre elas a gente colocou aqui o implante coclear. Nós temos aqui o nosso serviço de implante coclear do hospital, que é organizado, coordenado e regido pelo Dr. Rogério Hammerschmidt, que é responsável por essa parte, em que é um dos tratamentos propostos para os casos de surdez, né? Então, quando o aparelho auditivo já deixa de fazer o efeito que a gente gostaria, essa é uma das possibilidades que a gente tem. Claro que não é para os casos leves de surdez, é uma cirurgia, vai envolver o trabalho também de fonoterapeutas, de terapeutas no acompanhamento, reabilitadoras, né, no pós-cirúrgico, mas é uma das opções também. Outra opção que a gente tem para os tipos de surdez do tipo condutivos, quando a gente não consegue assim reestruturar a parte dos ossinhos, ou tem uma má formação na parte externa do ouvido, né, com um fechamento completo do canal auditivo, que impeça o som de chegar na membrana timpânica. Ou até para os casos de surdez unilateral, a gente tem a possibilidade das próteses osteoancoradas, que são basicamente próteses que a gente ancora no osso da mastoide, ou no osso, né, do crânio atrás da orelha, e que vão, por vibração óssea, passar esse som para frente e permitir que esse paciente tenha audição unilateral em alguns casos, ou mesmo bilateral no caso do tratamento das surdez unilaterais, né? Perfeito, excelente. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre a otoplastia, que é uma cirurgia que a gente vê com bastante frequência, queixas relacionadas à orelha, então a parte estética, vamos dizer assim. Ela é uma cirurgia estética, mas ela é uma cirurgia que tem até um caráter social por causa de bullying, e a gente vê que o paciente que chega, às vezes chega com uma autoestima baixa, então é uma cirurgia que a gente tem bastante prazer em realizar, porque a gente sabe que mexe bastante com a autoestima. Falando um pouquinho sobre a cirurgia, tecnicamente é uma cirurgia que a gente faz a partir dos 6 anos de idade, pode ser feita então na fase adulta também. É uma cirurgia em que a gente visa basicamente 3 objetivos principais, que é corrigir a parte superior da orelha, que é dar a definição aqui da voltinha, que se chama antihélice, reduzir o excesso da cartilagem da concha, que faz com que a orelha fique um pouquinho mais para frente, e posicionar também o lóbulo, que é a parte inferior da orelha, e deixar, vamos dizer assim, o terço superior, o terço médio e o terço inferior em harmonia com o rosto, sempre buscando um resultado bem natural. Esse é um procedimento cirúrgico, poucas vezes pacientes fazem procedimentos ambulatoriais para resolver esse tipo de problema. Então, nos perguntam sobre técnica fechada, só dar o ponto para definir. Então, é bem raro fazer esse tipo de intervenção. O mais comum mesmo é um procedimento cirúrgico completo para corrigir o problema. E aí é feito um corte atrás da orelha, é feita a marcação para definir ali a voltinha da antihélice. E essa é uma cirurgia que tem um excelente resultado. O resultado, o doutor, espera em quanto tempo, mais ou menos?
Essa é uma cirurgia que quando o paciente ele tira o curativo em torno de 3 dias, quando ele tira o curativo a orelha está bem coladinha e aí começa a desinchar e começa a voltar para a posição natural. Em torno de 3 semanas já é um resultado muito bom, mas um resultado final em torno de 6 meses, vamos dizer assim, de 3 a 6 meses, em que a orelha desincha e aí fica bem na posição ideal. E o cuidado com a faixa que o paciente vai usar no pós-operatório, geralmente fica quanto tempo com essa faixa? É uma queixa comum falar a faixa, a gente sempre programa, cada cirurgião tem, vamos dizer assim, a sua rotina. Eu costumo recomendar aos meus pacientes que utilizem a faixa por 30 dias, a maior parte do tempo, vamos dizer assim, ele só tira para tomar banho, e depois de 30 dias ele utilizaria essa faixa para dormir. E aí os pacientes perguntam por que da faixa. A faixa, ela na verdade é uma proteção, porque a orelha ela está passando por um processo de cicatrização. A faixa ela vai funcionar como uma proteção da orelha. Legal. A gente tem aqui algumas perguntas que foram enviadas ao longo da semana e a gente vai passar a responder cada uma delas. Inclusive, se alguém tiver alguma pergunta para fazer agora, a gente também vai receber, avaliar e aí a gente já consegue responder essas dúvidas de vocês. Então vamos lá. Olá, minha mãe ficou surda aos 9 anos de idade, a surdez dela é profunda, ela não escuta absolutamente nada. Gostaria de saber se fazem no hipo a cirurgia para a audição dela voltar. Hoje ela tem 53 anos de idade. Quando a gente pensa na audição, a gente não considera só a parte estrutural dela externa. A gente tem que lembrar que ela começa no aparelho auditivo, né, no ouvido, mas ela é processada dentro do cérebro. Então, a estimulação auditiva, o fato do paciente se expor à audição, faz com que aquela região do cérebro se desenvolva para que ele tenha aquele espaço responsável pela decodificação, vamos dizer assim, do som que ele vai receber. Então, esse é um tipo de caso que tem que ser avaliado com muito cuidado, né? Então, não adianta a gente colocar um alto-falante se a gente não tiver um bom receptor de som lá dentro. Então, a gente precisa garantir que o cérebro saiba o que fazer com uma informação sonora que chegue lá. Às vezes, a cirurgia não é a melhor opção. Então, a gente tem outras opções de reabilitação, de comunicação desse paciente. Então, a própria leitura labial, o fato da possibilidade de usar a linguagem de sinais, às vezes são as opções que a gente tem para alguns pacientes que já ficaram privados daquele som, o cérebro ficou privado daquele som durante muito tempo. Então, esses são casos que têm que ser avaliados com calma para a gente garantir que esse paciente tenha uma chance maior de ter um bom resultado com as próteses auditivas cirúrgicas e que aquilo não vai ser uma cirurgia, né, e um estresse assim, emocional mesmo para o paciente desnecessário e às vezes sem um bom prognóstico, né, de resultado. E o que fica assim de alerta é que o paciente com perda auditiva, que ele procure uma avaliação e ele tem esse diagnóstico mais precoce. Quando a gente faz qualquer tipo de tratamento para perda de audição, quando o tratamento ele começa mais cedo, os resultados são sempre melhores. E isso serve para o aparelho auditivo, quanto mais cedo você coloca o aparelho auditivo, os resultados são melhores. E isso serve para o implante coclear também. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico, quanto mais cedo é feita a cirurgia, os resultados eles geralmente são melhores também. Tem uma pergunta que é se é normal ter zumbido no ouvido por mais de 3 dias, por 3 dias ou mais. O zumbido, a gente tem que pensar que ele é um sintoma, né? Da mesma forma que a gente comentou. Então, ele por si só, ele pode estar relacionado com várias situações transitórias mesmo do ouvido e que passam, ou ele pode sinalizar alguma coisa mais importante, alguma condição crônica. Como o Dr. Rodrigo comentou, acho que como tudo na medicina, a questão do tempo de diagnóstico, de avaliação, é algo crucial. Então, é importante que algo que está se perpetuando e que está incomodando seja buscado auxílio para que seja feito o diagnóstico correto. Né? Eu sempre falo para os pacientes que um zumbido transitório, ter ele intermitente, é relativamente comum. Todo mundo pode ter. Então, se você se expõe a barulho muito alto, se você está resfriado e o ouvido está um pouco entupido, é comum ter o zumbido.
mas o zumbido que ele passa a ser persistente, então é um zumbido que daí merece uma atenção. Lógico que na grande maioria das vezes esse zumbido não significa problema mais sério, problema mais grave, mas é um zumbido que vale a pena ser investigado. Se ele persistir, é o quadro que vale a pena sim fazer uma avaliação, uma consulta, para definir o que pode ser esse sintoma. Com certeza. As próximas duas perguntas que foram enviadas até eu acho que são bem relacionadas. Se a sinusite pode afetar a audição com o tempo e qual é a relação entre o nariz e o ouvido das doenças respiratórias? Para o ouvido funcionar bem, a orelha média, ela precisa ter uma pressão adequada para garantir que o som ele seja transmitido para a orelha interna. Então, se tem uma pressão aumentada, ou se tem líquido, secreção, que pode acontecer na sinusite ou no resfriado, isso atrapalha. Então, isso gera sintomas de perda de audição, de zumbido. Então, a relação é a relação do nariz com a tuba auditiva com o ouvido. Então, tem uma relação direta entre essas estruturas. Eu brinco com os pacientes sempre que essa divisão que a gente faz entre os aparelhos, né, nariz, ouvido, garganta, eles são meramente teóricos, né, e para facilitar e guiar os nossos estudos e o estudo das doenças. Mas acaba que no funcionamento geral do nosso aparelho respiratório, do nosso aparelho auditivo, todas essas estruturas são interligadas de alguma forma. Então, o fato da gente ter doença em um dos aparelhos, né, se a gente está pensando no nariz, ele pode sim também ter um acometimento na orelha, né? Foi mais uma pergunta agora enviada também pelo Instagram, se quando cai a água do banho no ouvido e ele fica tampado, como fazer para voltar ao normal? Tá. Então o normal é, enquanto tem água no ouvido, ele ficar entupido. E a partir do momento que você seca, pode mexer a cabeça, pode fazer o que for, a água vai sair do ouvido e vai passar a sensação. Se a sensação persiste, é porque tem alguma coisa dentro do ouvido que está fazendo essa sensação. E na grande maioria das vezes é porque tem um pouco mais de cera ou uma rolha epitelial, que é uma descamação de pele, e aí isso vai reter a água e vai dar a sensação de desconforto do ouvido. Aí já junta com uma das perguntas ali, há remédios caseiros para problemas no ouvido? Não tem. E junta com uma outra pergunta que é muito frequente, como é que eu limpo o meu ouvido? O que eu faço para limpar o ouvido? Então, assim, de uma maneira geral, o ouvido, ele vai se limpando sozinho. Então, a cera que está dentro do canal, ela vai com o tempo saindo. E só o fato de tomar banho e enxugar a orelha e fazer esse estímulo de limpeza com a toalha da parte externa, na grande maioria das vezes é o suficiente para garantir que o ouvido fique limpo e que ele não tranque com o fato de molhar. Alguns pacientes têm muito interesse do cotonete para fazer a limpeza do ouvido. Eu não recomendo. O cotonete pode ser utilizado, mas ele tem que ser utilizado com muito, muito cuidado, porque é relativamente frequente a chance de você se machucar com o cotonete por ele ser um objeto com ponta colocado dentro do ouvido. Então, o cuidado que se tem que ter é sempre que for limpar a parte mais externa do canal. Tudo que a gente introduz dentro do canal para tentar limpar, ele na grande maioria das vezes não limpa e empurra. Então, o cotonete que ele é colocado dentro do canal, ele vai limpar só em volta do canal, mas o excesso de cera ele empurra mais para dentro. Então, quem tenta limpar o ouvido com cotonete, geralmente volta com mais sintoma, porque ele vai incomodar mais e vai trancar mais o ouvido. Além disso, a gente tem que lembrar que a cera, ela é uma forma de proteção do nosso ouvido. É ela que garante a hidratação, que evita as infecções ali e que também até tem ação repelente. Então, se a gente tira a cera justamente do local onde ela deveria estar, que é a entrada do ouvido, tirando essa proteção, e a gente ainda acaba empurrando ainda ela mais para dentro ainda, isso pode ainda trazer mais complicações do que propriamente dito ajudar. Então eu sempre falo, limpa externamente com uma toalhinha, até onde o nosso dedo alcança, e dali para dentro, deixa que a gente, com os nossos instrumentos, a gente consegue limpar com mais efetividade, né? Quando o paciente vem no consultório e aí realmente tem excesso de cera e precisa fazer a limpeza do ouvido, existem várias formas de fazer. Existem até preferências, então cada médico às vezes tem a sua preferência.
O mais comum é até fazer a remoção dessa cera com uma pequena pinça. Então a gente vai olhar com um otoscópio, vai ver o excesso de cera e vai remover ele com visualização direta, esse é o mais comum. Existe a possibilidade de se aspirar esse excesso de cera, então alguns médicos têm no seu consultório um aspirador cirúrgico e aí é possível fazer a limpeza aspirando. E existe a possibilidade de se remover essa cera com lavagem também. Então, depende um pouco de cada caso. Então, um paciente que o ouvido infecciona muito, ele geralmente não vai fazer a lavagem, ele vai remover com a pinça. O paciente que não tem nenhum histórico de infecção de ouvido e sempre que ele vai em consulta, os médicos lavam e removem a cera com a lavagem, ele pode fazer a lavagem. Então, existem várias formas de se fazer essa limpeza no consultório. E lembrar que nem toda sensação de ouvido tampado é por cera, né? Então, por isso que é importante evitar essas medicações caseiras, os tratamentos, né, alternativos, mesmo com o chamado cone, né, Indu chinês, que acaba vindo com bastante frequência no consultório, né, queimaduras extensas, é uma região muito sensível. Então, na dúvida, sempre procurar um especialista, né? Isso. Então, uma dúvida de agora é se ficar muito próximo à caixa de som durante um evento, isso pode causar perda auditiva? Na verdade, a perda de audição pelo ruído, ela precisa de um tempo para ocorrer, né? Então, é comum que depois de uma exposição a um evento, a gente tenha uma sensação de zumbido e de um rebaixamento transitório da audição, normalmente, porque essas células do ouvido, elas se cansam de tanto trabalhar de forma intensa próximo a um ruído muito forte. Então, é importante que a gente acompanhe, isso tem uma tendência de melhorar aí dentro de 48, 72 horas. É importante que haja uma hidratação adequada do paciente, porque isso garante uma evolução melhor no caso de estresse dessas células. Mas se isso persistir, a gente tem que investigar mesmo, porque eventualmente pode acontecer o chamado trauma acústico, né? Isso. Aí quando o som, ele é de alta intensidade, então um som, vamos dizer assim, acima de 100 decibéis, ele é um som que daí já tem um potencial de, às vezes, num evento único, gerar uma lesão. E hoje a gente tem equipamentos sonoros cada vez mais potentes, então caixas de som extremamente potentes. A gente vê em pacientes que tiveram exposição, às vezes, a uma explosão, a uma bomba próximo do ouvido, e nesses casos, às vezes, um evento único faz uma lesão definitiva no ouvido, e aí vai se manifestar, na grande maioria das vezes, como um zumbido, como queixa principal. Então, fica o alerta, barulhos, caixas de som muito potentes, o próprio fone de ouvido com uma intensidade muito alta, se ele tiver por um uso prolongado e recorrente, pode sim desencadear uma perda auditiva, que é a perda auditiva induzida por ruído. Exatamente. Das perguntas ainda que enviaram para a gente durante a semana, a gente tem aqui o que fazer no caso de dor de ouvido, que a gente já comentou, né? E os tratamentos para otite, vai depender do tipo da otite. Então, o local onde ela vai acontecer, cada uma delas vai ter um tratamento diferente. Às vezes com antibiótico de gotinha, às vezes com antibiótico via oral, né? O de tomar. Mas cada uma delas tem que ser avaliada. É difícil a gente colocar, né, um tratamento geral. Assim, né? Não existe um tratamento geral. Mas é uma queixa comum, e aí, principalmente para pronto atendimento, às vezes é uma das queixas mais comuns do nosso pronto atendimento aqui do hospital, que funciona 24 horas. Hoje existe, inclusive, o pronto atendimento voltado para otorrinopediatria, então nós atendemos muito frequentemente queixas de dor de ouvido, e às vezes na criança essa queixa é a queixa da madrugada, que acorda chorando, acorda com muita dor. A recomendação nesses casos, não existe uma regra, né? Então esse paciente ele pode até vir a ser medicado com um analgésico, com alguma gotinha para a dor, e aí pensar no que fazer. E aí o pensar no que fazer, se precisa ir para o pronto atendimento na hora ou não, é muito relativo, então depende se existem outros sintomas associados, se essa criança ela está tendo junto uma febre, entendeu? Então é muito relativo. Uma dor que é uma dor mais leve, geralmente ela não é uma emergência, você não precisa se deslocar na hora para o pronto atendimento, mas cada caso precisa ser avaliado. Uma pergunta que chegou agora foi se existem cirurgias a laser para tratamento de patologias auditivas.
A gente utiliza sim o laser em algumas cirurgias. As nossas cirurgias elas não são obrigatoriamente realizadas com um laser. A gente utiliza o laser para alguns casos específicos. O laser ele pode, vamos dizer assim, ser um pouquinho mais preciso em determinado passo cirúrgico. Então, por exemplo, a estapedectomia, em que na cirurgia nós removemos a parte superior do estribo e colocamos uma prótese no local, a remoção do estribo ela pode ser feita, o corte no estribo com um laser, e o furinho em que se encaixa essa prótese também pode ser realizado com um laser. Mas como pode ser utilizado com outros materiais. Então o laser ele é sim um instrumento que nós temos no hospital e que podemos utilizar em algumas cirurgias. E o benefício do laser é a precisão que ele dá em determinados passos cirúrgicos. O que acontece às vezes é das pessoas confundirem laser com a ótica. Isso. Né? Às vezes o que algumas pessoas têm dúvida, chamam de laser, né? É uma ótica, é um instrumento que é uma cânula com uma câmera na ponta, em que a gente utiliza para fazer as cirurgias dentro do ouvido, várias das cirurgias dentro do ouvido, e tudo isso para evitar que fique um corte externo, né? Para viabilizar uma cirurgia mais rápida, mais segura para o paciente, né? E com um pós-operatório muito mais rápido, mais tranquilo, para que ele possa retornar o quanto antes às atividades mesmo dele, né? Isso. Ok. Vamos para a próxima pergunta que mandaram para a gente já respondeu, né? Como limpar o ouvido. E o meu filho está resfriado e em seguida desenvolveu uma infecção no ouvido. Por quê? Também por essa conexão que a gente comentou que existe entre o ouvido e o nariz, né? Tem mais uma pergunta que surgiu agora na live. Fiz a cirurgia de timpanoplastia há 2 anos. Às vezes sinto pontadas no ouvido, porém essas pontadas elas somem. É normal. Geralmente a timpanoplastia é uma cirurgia que no pós-operatório evolui com pouca dor e é pouco frequente o sintoma de dor depois durante a recuperação. O que a gente vê na prática que se mistura com a dor de ouvido por alguma infecção, por algum outro problema, a dor de disfunção de ATM. Na grande maioria das vezes, esse paciente que ele tem essa dor intermitente, ele pode vir a ter a dor por uma disfunção da articulação, que é a ATM. E essa dor que dá por desgaste da articulação é exatamente a mesma dor da dor de infecção de ouvido, da dor de ouvido. Então essas queixas elas se misturam e aí vale a pena uma avaliação no consultório para tirar essa dúvida. E da própria cirurgia em si é pouco provável, a não ser que o ouvido esteja inflamando, tendo outros problemas associados, mas permanecer com dor é pouco frequente. E geralmente essas queixas empontadas também, né, assim que vêm e vão, tem um fundo osteomuscular assim bem importante. Então não só a ATM, mas eventualmente até problemas de hérnia cervical podem causar esse tipo de doença, né? De sintoma, desculpa. Então vamos seguir com as perguntas que a gente recebeu. Existe uma idade mínima para a realização da otoplastia, que é a cirurgia da orelha de abano? A otoplastia ela é feita a partir de 6 anos de idade, é a idade mais comum para se indicar a cirurgia. O que acontece na otoplastia é que a orelha ela acaba atingindo o tamanho da orelha de adulto, próximo dos 6 anos de idade, 6 a 7 anos de idade. E nesse momento a criança ela não é tão grande, então talvez seja a idade que mais se aparecem os sintomas da orelha proeminente. E aí depois que cresce essa proporção ela diminui um pouco e às vezes a queixa ela também diminui. Então a relação é essa, a indicação é a partir de 6 anos, porque é quando a orelha atinge o tamanho ideal e é também um pouco sobre a maturidade do momento ideal para se fazer a cirurgia. Então a partir dos 6 anos que a criança tenha consciência de que a cirurgia vai trazer um benefício para ela e que ela se motiva para fazer essa cirurgia. Então, eu gosto às vezes de indicar até um pouquinho mais, às vezes com 7 anos, se possível, que é quando a criança ainda fica mais colaborativa para fazer tanto a limpeza da orelha, remoção dos pontos, lidar com o curativo.
mas pode ser feita a partir dos 6. E é comum se fazer a partir dos 6. Acho que dá para a gente aproveitar até o gancho desse assunto. Chegaram 2 perguntas sobre a orelha de abano, né? Novamente. Então, se depois da cirurgia, se é comum que o paciente fique com uma perda de sensibilidade ali transitória depois da cirurgia, né? Dura em torno de 3 semanas essa alteração de sensibilidade, de 3 a 4 semanas. A gente tem que pensar que aquele tecido que é descolado e tem que colar de novo, a gente tem que dar o tempo do nosso organismo reestruturar todas as fibras de sensibilidade dali, né? Então, demora um pouquinho, mas volta, né? Isso. E perguntaram também sobre sensibilidade na orelha, né? Então, a orelha ela fica sensível no período que está cicatrizando. Vamos dizer assim, nos primeiros 30 dias é onde essa sensibilidade é maior. Com o passar do tempo isso diminui e a tendência é que seja uma orelha depois que o paciente não tenha queixas de dor ou desconforto. Uma outra dúvida que chegou agora pelo Instagram, mas também é uma dúvida que tem sido bem recorrente no consultório, na época agora de pandemia, em que a gente teve que se acostumar a usar máscara o tempo inteiro, se isso poderia causar a orelha de abano. Não. O uso da máscara, se esse elástico ele é muito apertado, ele incomoda, dói, a orelha vem um pouquinho para frente, mas é só transitório durante a utilização da máscara, não vai provocar nenhuma alteração definitiva. O que é legal falar também é que os pacientes que fizeram uma cirurgia recentemente, utilizar às vezes esse tipo de máscara com o elástico incomoda um pouco mais. Aí existe a opção de utilizar a máscara em que amarra a parte inferior e a parte superior, e aí não fica em contato direto com a orelha. Então essa seria até a máscara mais apropriada para os pacientes que têm uma sensibilidade na orelha ou que realizaram essa cirurgia recentemente. Existem até alguns adaptadores para quem acha desconfortável, que pode colocar na nuca e ele prende como se fosse um ganchinho, as 2 hastes da máscara. Isso pode ser uma opção também para os pacientes que têm um pouquinho de dificuldade de se adaptar, né, com as máscaras. E cuidar, claro, bom senso, né? Então, se a máscara está apertando e está doendo, procurar uma que seja do tamanho mais adequado, né? Exatamente. Outras perguntas sobre a autoplastia que chegaram essa semana foi principalmente sobre a evolução ao longo do tempo depois da cirurgia. Se existe um risco dessa cirurgia se perder, se ela for feita muito cedo, e o que pode favorecer o retorno, né, dessa abertura do ângulo da orelha depois da cirurgia? Essa é uma cirurgia que a gente realiza ela com um resultado definitivo. É possível acontecer de algum dos pontos que são realizados para definir essa dobrinha da orelha, se acontecer de algum ponto soltar antes do prazo de cicatrização, que seria aí um prazo, vamos dizer assim, de 1 ano, se algum ponto soltar antes de 1 ano, pode acontecer de voltar alguma pequena alteração. E aí, se ficar alguma assimetria ou se for uma queixa relevante, é possível até depois de 1 ano fazer um retoque dessa cirurgia. Não é comum se fazer, mas é possível, sem problema nenhum. Então aí você faria simplesmente o passo cirúrgico para corrigir a queixa que ficou. Mas de uma maneira geral essa é uma cirurgia definitiva, que o resultado ele fica para sempre. Ótimo. Perguntaram também sobre a questão de piercings na orelha, se existe um problema para fazer autoplastia em quem tem. Tudo depende do tipo do piercing, né? Então, habitualmente é claro que depois de uma cirurgia na orelha, esperando o tempo de cicatrização, tanto se for só do lóbulo como da orelha, que a gente oriente esperar um pouquinho para usar qualquer tipo de material externo pelo risco de uma infecção que aquilo pode causar. Mas existem alguns outros piercings, aqueles do tipo alargador, que já causam um dano deformante na orelha, né? E nem sempre é possível corrigir e fazer com que a cirurgia, com que a orelha volte a ser o que era exatamente antes, justamente por conta dessa deformidade excessiva que esses alargadores provocam na orelha, né? Isso. E, por fim, a última pergunta que a gente recebeu, as últimas 2, né? Se existe autoplastia redutora, se é possível reduzir o tamanho da orelha e se a cirurgia de orelha de abano deixa cicatriz. Tá. Na grande maioria das vezes a queixa
ela parece que a orelha ela é maior, que a orelha grande, mas o fato da orelha estar projetada para frente, ela dá a sensação de a orelha ser maior. E o simples reposicionamento da orelha, ele corrige a queixa de se parecer que a orelha é grande. Mas em alguns casos existe um excesso de lóbulo ou um excesso de outras estruturas em que é possível sim reduzir o tamanho da orelha. Não é o mais comum, mas existe essa possibilidade. E quanto à cicatriz, é uma cicatriz na porção posterior da orelha, né? Então, geralmente, ela acaba ficando bem escondida. Não costuma ser uma queixa dos pacientes, né? A cicatriz pós-operatória. Não, com o reposicionamento ela fica bem escondida, ela não é nada aparente. Existe a questão da cicatrização, então, lógico que a cicatrização vai depender da pele de cada paciente. Então, quem tem uma boa cicatrização é uma cicatriz bem perceptível. E aí existem os casos da cicatriz ficar um pouquinho elevada, que seria uma cicatriz hipertrófica, e aí seria mais até por uma alteração da própria cicatrização da pessoa. Pele, e existe a possibilidade de se formar um queloide nessa cicatriz da cirurgia. É muito pouco frequente e vai depender muito da genética. Então quem faz qualquer corte e forma um queloide, então existe uma pequena chance desse paciente ter um queloide na parte retroauricular, na parte de trás da orelha. A chance é pequena. Legal. Bom, acho que com essas perguntas a gente encerra a nossa live hoje. A gente queria agradecer a participação de todo mundo que enviou perguntas e deixar aqui o convite para a nossa próxima live, a 23ª live, que vai acontecer também na quinta-feira, no dia 22/10, às 11h30, com o tema de emergências em otorrinolaringologia, com os doutores Luciano Campelo Prestes, responsável pelo pronto atendimento aqui do nosso hospital, e também o Dr. Pierre Fonseca da Costa. Então a gente espera vocês na semana que vem com mais um tema. Enviem as perguntas de vocês e ao longo da semana, se surgirem outras dúvidas sobre o ouvido, tanto eu quanto o Dr. Rodrigo com certeza ficaremos felizes de poder responder. Perfeito. Só falando rapidinho sobre alguns assuntos que são relevantes e bem interessantes. Desde que começou a pandemia, o Hospital Hipo ele tem um cuidado muito relevante e importante em definir e manter todo mundo seguro, tanto a equipe que trabalha no hospital, como os próprios pacientes que precisem vir aqui no atendimento das diversas queixas. Então existem entradas separadas para as queixas relacionadas a resfriado, febre, suspeitas de gripe. Esses pacientes eles entram pela entrada principal da República Argentina e existem todas as entradas das laterais do hospital, na Rua Goiás principalmente, para fazer o acesso dos pacientes que não têm nenhuma suspeita de coronavírus, de gripe, de resfriado. Então existe essa preocupação em manter todos seguros e com baixa exposição. O hospital ele conta com várias unidades, então existem o hospital aqui da Avenida República Argentina que funciona 24 horas, mas existem diversas outras unidades na própria cidade de Curitiba, como outras unidades na região metropolitana, existem unidades em outro estado, existe a unidade de Balneário Camboriú, então o hospital conta com diversas unidades para o atendimento ambulatorial. E por último, existe a plataforma que se chama HipoConecta. A plataforma ela está em atividade tanto para facilitar o agendamento de consultas presenciais, então é possível entrar no HipoConecta para se agendar uma consulta presencial, como também fazer o agendamento de uma teleconsulta. E nós estamos utilizando a teleconsulta já há algum tempo com excelentes indicações, que é para a gente atender os pacientes que moram longe, os pacientes que estão em isolamento e não podem se deslocar para fazer esse atendimento, paciente então de outras cidades, outros estados, uma consulta de retorno, então o paciente pode vir presencialmente e depois fazer o retorno numa teleconsulta. Então essa ferramenta ela tem sido utilizada e tem funcionado muito bem. E fica o convite das outras redes sociais do hospital, então existe o Instagram, que é bem ativo, o próprio Facebook com algumas postagens relevantes,
E todos os vídeos ficam disponíveis no YouTube, então para quem quiser tirar dúvidas, acessar um conteúdo bem interessante, fica então a possibilidade de acessar todas essas outras redes. Isso aí, muito obrigada.